vamos conversar agora um pouquinho, contar para os nossos ouvintes, porque esse nosso, em geral, o que está tendo de pessoas assim, tendo aquele transtorno do pânico, né? Gostaria que você explicasse um pouco o porquê disso, de onde vem e como cuidar também as pessoas, né? Porque isso tem cura, né? Tem, o que é o melhor do problema do pânico é que tem cura. Uma pessoa que tem pânico, ela pode não ter mais. Tem gente que até acha que não é possível, porque quando está sentindo sintomas, a pessoa acha que nunca vai ficar livre daquilo, porque é muito ruim. Mas a boa notícia é essa, que o pânico tem cura e tem que ter o tratamento certo. O tratamento certo, às vezes, é medicamento e a análise, né? Análise ou terapia, né? A gente pode usar os mesmos nomes, né? Mas a pessoa que está com o pânico, ela sente muitos sintomas físicos. É muito ruim porque ela começa a ter, por exemplo, se ela está muito ansiosa por alguma coisa, seja por uma coisa simples, né? Esperando alguém, se ela está ansiosa por uma coisa que vai acontecer, né? Se ela está ansiosa porque aconteceu uma coisa e ela não soube administrar direito, se ela está ansiosa com qualquer coisa que seja, a ansiedade fica um pouquinho maior. Aí começa a dar alguns sintomas, como por exemplo, informigamento nas mãos, nos braços, informigamento nas pernas, mãos e pés gelados, a boca pode ficar seca, pode ter zumbido no ouvido, a pessoa pode achar que ela está com labirintite porque dá tontura. Ela pode ter assim um desconforto abdominal, sabe? Um pouco de náusea, uma taquicardia. Também é muito comum o coração disparar, a pessoa fica super preocupada porque ela acha que ela está tendo algum problema de coração, corre para o pronto-socorro, né? Aí os médicos geralmente falam, né, que está tudo bem. Alguns médicos já falam, está tudo bem fisicamente, mas procure um terapeuta porque pode ser que você esteja tendo pânico. A pessoa pode ter falta de ar, pode ter assim uma visão turva, ela pode sentir muita tontura, pode sentir a cabeça quente. Tem muitos relatos na clínica assim que a cabeça fica quente, que o tão famoso ditado, né? Tô com a cabeça quente, não é? E isso acontece mesmo. A pessoa pode sentir que ela tá ficando louca. Isso também é muito comum, porque ela fica tanto pensando naquilo que ela tem que resolver, ou ela fica estranhando tanto o sintoma que ela está tendo, ela acha que ela está louca, fica muito preocupada de repente sair mesmo da realidade. São esses sintomas, né, e mais alguns aí que as pessoas vão apresentando, a alteração da pressão também, a pressão fica alta, a pessoa acha que ela está com problema de hipertensão, e não é. Exatamente, porque a ansiedade, ela toma uma proporção maior do que o normal, e daí desencadeia todos esses sintomas. Aí, quando a pessoa geralmente vai procurar ajuda, ela procura um médico. E daí faz exames e não encontra nada. Então, quando ela chega lá na clínica, a gente vai avaliar. E aí, pelos sintomas, se ela tem 5 ou mais desse, já pode caracterizar que ela está dentro de um quadro de ansiedade já alto, podendo ter o pânico. Acontece também no pânico da pessoa ter crise de pânico, que ela fica, exatamente, né? A crise, a pessoa, a crise, né? Ela tem assim alguns desses sintomas, às vezes não todos juntos, mas ela tem alguns desses sintomas num pico bem acentuado, nos 10 minutos. Alguns casos dura meia hora, mas é assim uma sensação muito ruim. Parece que a pessoa sai do próprio corpo dela e ela fica assim muito perdida. É um momento onde muita gente não percebe isso. Fica um tempo nessa crise, mas depois passa. Porque a pessoa fica tão desesperada de estar em crise que ela nem percebe que passa muitas vezes. Mas ela dura. Alguns casos que eu já vi, dura até no máximo 40 minutos. Eu nunca vi passar mais do que isso. E que geralmente acontece, são 10 minutos só. Ela tem essa crise, ela fica desesperada. E a dica que eu dou quando a pessoa, quem está nos ouvindo, vamos supor, né, que já se percebeu desse jeito, sentiu que os sintomas, né? Exatamente, que ela possa entender que tem a crise e que a crise passa e que ela pode respirar na hora.
Se ela lembrar de respirar, não só na crise, mas quando ela está tendo os sintomas também, isso ajuda bastante, né? Que nem você falou, né? O que poderia ser feito, né? A gente trabalha muito isso na clínica, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, porque isso oxigena o cérebro e ele vai amenizando todos os sintomas. Exatamente. Calmando, né? Uma coisa tão fácil, né, que é respirar e que às vezes as pessoas não consideram muito isso. Verdade, uma coisa que também pode fazer é lembrar, eu estou tendo sintomas do pânico, eu não vou morrer disso, eu não vou ficar louca, eu não vou ter um ataque de coração aqui, isso vai passar, vou me acalmar, ela ter uma centralidade com ela, percebendo que isso vai passar. Quando está em análise, eu passo meu celular, e é procedimento de muitos terapeutas isso, quando a pessoa entrar em muita angústia e começar a ter muitos pensamentos confusos, ela pode nos ligar para a gente ajudar a lembrar que isso passa, que isso é pânico, que tá tudo bem, nada de ruim vai acontecer, né, no sentido disso se evoluir, né, para uma morte ou para desencadear algum problema físico maior. Então, no telefone, muitas vezes a gente pode dar esse auxílio para o paciente e ele é incrível, vai se acalmando, porque quando a gente lembra, né, que isso passa, a pessoa vai ficando mais calma, né? Com certeza. Sabe o que eu queria saber, Josi? Chama de Josi. Pode. Josi, criança. Criança tem isso também? Você atende criança? Atendo criança e criança com pânico também. Isso eu queria saber. Criança tem uma coisa muito específico dela. Eles ficam andando de um lado para o outro, porque como eles já têm uma agitação motora por ser criança, então eles se agitam muito assim de um lado para o outro e você vai perceber ele está tendo ali algum problema ali com a ansiedade. Ela pode sentir todos esses sintomas e inclusive ter uma aceleração motora. Tem idade para isso também não? Na verdade, como o transtorno de pânico tem a ver com as nossas angústias, que a gente chama angústias primitivas, que são angústias que a gente sentiu quando muito bebê, o transtorno do pânico, segundo a linha que eu trabalho, tudo que eu tenho visto me comprova muito isso, que o transtorno de pânico tem a ver com as angústias que a gente sentiu quando a gente era muito pequenininho. Pequenininho mesmo, né? De questão de semanas, de meses, né? Coisas que o bebê, exatamente, coisas que o bebê sentiu. Rejeição? Não, por exemplo, assim, ele está precisando que a mãe chegue e abrace. Porque tem um caso na família, entendeu? Uma pessoa, não vou citar, ele tem essas crises de pânico, realmente faz tratamento, toma remédio, e de vez em quando ele tem muito medo de morrer. Ele começa, esses sintomas que você falou da pressão, da dor no coração, e ele fica acelerado, ele fica, ai meu Deus, eu vou morrer, sabe, de medo de deixar a família. E ele infelizmente, ele teve um problema na infância. Então, isso que você está falando, então isso ele já pode se considerar que ele sofre, então, de pânico, na verdade. Exatamente. Né? Então, o caso dele já é pânico, porque se isso, quando ele foi pequeno, ele já sofreu com isso, então, olha só, você está falando uma coisa que é muito interessante. Exatamente. E o medo de morrer, que é um sintoma muito típico, é comum, exatamente. Ele aparece em muitos casos. E como é um problema que tem a ver com quando a gente era bebê, né? Vamos supor assim, né? O bebezinho está precisando de um contato da mãe numa determinada hora que ele vê que ele precisa. E a mãe, por algum motivo, não apareceu. Ou o bebê estava precisando mamar, a mãe não apareceu, e ele foi ficando agoniado, é esse nome que a gente dá. Ele vai ficando em agonia, porque ele está esperando que alguma coisa aconteça, né? Ou às vezes ele nem está esperando, mas ele necessita de algum tipo de amparo, porque ele estava num lugar tão seguro e saiu para um outro lugar que é tudo diferente. Então, quando ele vê que não está tendo a proteção necessária, não está tendo o amparo necessário, pode começar a formar na estrutura dele um quadro de ansiedade. E daí, quando esse bebê tiver já com uns 3 anos,
por aí nessa fase, ele pode já estar apresentando sintomas desses que a gente está conversando aqui, né? Porque como tem a ver com coisas muito primitivas, a criança um pouquinho maiorzinha, ela já pode ter o quadro de ansiedade. Uma ansiedade normal, que inclusive pode buscar comida, pode só querer quebrar brinquedo, pode ter uma ansiedade, que eu digo assim, normal no sentido assim, das que a gente mais conhece, né? Ou pode ter um transtorno de pânico. Maravilha. Né? Mesmo bom criança. Deixar ciente os nossos ouvintes, né? Há pessoas que sofrem de pânico, fica tranquilo, né, doutora? Porque Exatamente. isso consegue, tá trabalhando, pode, assim, quem não anotou o telefone da doutora, é só ligar aqui para mim também, 3461-7522, a gente passa todas as informações, mas dê uma palavra para eles ficarem tranquilos. Quem sente esses sintomas que eu falei, não achar que isso só você sente. Porque muitas pessoas sentem isso. E não ficar assim confuso, achar que está com alguma doença física. Entender que a nossa emoção é capaz de produzir sintomas. Então, procurar o trabalho terapêutico, porque muitas vezes até sem a medicação, dependendo do caso, a pessoa melhora. E ela não tem mais as crises, e ela não tem nem mais o quadro. Se for necessária a medicação, a gente encaminha e faz um trabalho junto. Mas lembrar que o pânico tem cura. Você pode ficar livre desses sintomas e saber administrar enquanto está no processo da melhora, até chegar na cura. Ô, doutora, finalizando aqui, chegou mais outra pergunta aqui. Eles pedem para não estar revelando, né? Sempre assim, certo. assim. Diz assim, ó, a minha filha, mesmo dormindo, e hoje ela já é mocinha, já é adolescente, ela mesmo dormindo, ela fala que quer mamar. Até hoje. Ela tem 16 anos. Mesmo dormindo, ela fala que quer mamar. Ela passou fome? A mãe da pessoa, da criança, está perguntando se ela passou fome quando era criança, né? Olha, assim, lógico que cada caso é um caso, sim, mas assim, uma hipótese de ser uma possibilidade de que ela ainda está vinculada emocionalmente lá naquele tempo. Alguma coisa não fechou para ela, porque a gente tem os ciclos que se fecham na nossa vida, né? E tem que fechar cada ciclo bem fechadinho. Se ela não tem isso ainda muito bem resolvido, muito bem fechado na vida dela, dessa fase inicial da vida dela, pode vir através do sonho, né? Porque à noite talvez ela sonha. Alguma coisa pode fazer, algum movimento que faz ela regredir. Eu conheço adolescente que mama na mamadeira. Olha só. Verdade, olha só. Porque ela está vivendo, né? Tem adolescentes, isso daí está publicado em livros, né? Que eles estão vivendo coisas de necessidade muito maternal, de necessidade, isso é uma outra hipótese, da presença muito da mãe, que daí volta, né? Naquilo que é mais forte do vínculo com a mãe, que é o mamar. Então, alguma coisa está acontecendo aí que não fechou direitinho lá naquele período da vida. Então, no caso, é bom entender, procurar, né? Porque quando ela vai procurar ajuda, ela entende onde que ficou travado. Aí a gente desata esse nó, fecha esse ciclo. Anos ainda, né? Exatamente, né? Isso é muito importante. Se ela puder procurar ajuda, ela vai ver como vai resolver, porque isso é um sinal de que alguma coisa ela tem que dar uma olhadinha aí na história de vida dela. Alguma coisa não está dando certo, né? Ela procura e depois ela se organiza, isso deslancha, isso se resolve. Maravilha, maravilha. Mas obrigada mesmo, viu, Josi? Imagina. Pelo carinho, pela essa simpatia aí. E daqui um mês, a Josi Ramos Ferreira, novamente aqui nos nossos estúdios. Tá, muito obrigada. Ótima tarde, viu? um bom final de semana. Obrigada, igualmente para vocês. Até.